Que a graça de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, recaia sobre todo o povo da graça de Deus. Eu estou falando aqui em graça porque eu gosto de pregar a graça do Senhor, porque tu foi salvo por graça, não por obra. Tu não precisa fazer obra grande, fazer obra maravilhosa, não. Porque o Senhor te resgatou numa cruz, o Senhor morreu por mim e por você. E que o Senhor venha fazer maravilhas sobre a minha vida, a sua vida, a nossa vida, e que a graça do Senhor seja derramada por todo o canto dessa terra e seja iluminada a todo o povo, tanto desse país como de todos os países aí fora. Que o Senhor venha mudar a história, apesar das situações estão um pouco ainda complicadas, o coronavírus ainda continua atacando, mas tenha fé, fé em Deus, que nada de ruim acontecerá com os filhos de Deus, porque filho é filho e Deus ama os teus filhos, amou de tal maneira que Ele deu seu Filho próprio amado para que aquele que nele crê não pereça. Eu sempre falo nas minhas pregações, sempre falo nas minhas palavras que aquele que crê em Jesus Cristo viverá para sempre, viverá eternamente com o Senhor e tem também uma vida muito plena nessa terra. Tantas coisas ruins acontecendo, mas nós ficando firme com o Senhor, pode acontecer o que for na sua frente, que nada vai te atingir. E que Deus venha abençoar grandemente a mim e a todos nós. E vamos ler a palavra de Deus que se encontra aqui em Efésios, para a glória de Deus, e que o Senhor venha abençoar todos nós e que essa palavra venha fazer morada em cada coração, para que nós não pecamos contra o Senhor, não andamos fazendo aquilo que o Senhor não nos permite e fazemos só aquilo que é bom para a glória dele, para ele e por ele. Então vamos lá, em nome do Senhor Jesus, vamos ler 2 Efésios 5, versículo 1, para a glória de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem baixeza, nem conversas tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graça, porque bem sabei isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, sejais participante com ele. Portanto, não sejais participantes com ele, em nome do Senhor Jesus. Então, aqui Deus está falando para nós andar. O apóstolo Paulo, naquele tempo, em Efésios, chegou e falou, há muitos anos atrás, logo depois que Cristo morreu na cruz e nos batizou pelo seu sangue naquela cruz do Calvário. O apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor. O apóstolo Paulo que fazia as coisas ao contrário do que Deus pedia, como muitas vezes nós também andávamos à contramão das coisas de Deus, porque nós não conhecíamos o Evangelho, não conhecíamos a palavra de Deus, né? E nós andávamos à contramão das coisas de Deus, assim como nós andávamos, e assim como o apóstolo Paulo falou com aquele povo que estava na contramão, que não estava conhecendo essa palavra, que sempre Deus, sempre Jesus, ele usa uma pessoa para falar com a gente quando a gente está andando ao contrário do que ele quer que nós andamos. Nós podemos, quando nós não conhecemos o verdadeiro amor de Cristo, não conhecemos a verdadeira palavra, que nem todos nascem no berço evangélico, a não ser que já nasceu no berço evangélico, teve os pais evangélicos, sempre os pais liam a Bíblia, ensinaram a ler a Bíblia, mas nós que não, que nem eu, no fato que fui para o evangelho com 46 anos, foi que eu conheci a palavra de Deus. Antes eu não conhecia, não sabia, não queria nem saber porque eu não entendia. O dia que um abençoado chegou em mim e falou de Cristo, e convidou para ir na igreja, depois que eu passei muitos, que eu sofri muito, que eu quase fui à morte, veio Deus permitiu que um abençoado viesse e falasse da palavra do Senhor comigo, e assim eu aceitei porque Cristo já tinha me comprado com o seu sangue
lá na cruz do Calvário. Cristo já tinha me concedido desde a fundação do mundo. Cristo já sabia que eu era um dele. Então Cristo só falou, só contemplou e enviou aquele enviado de Deus, aquele servo de Deus, aquele irmão, para falar as palavras do Senhor para mim. E eu aceitei. Fui para uma casa de Deus, onde o pessoal fazia oração, e nessa denominação ali eu fui achegado até a Cristo, e Cristo me recebeu de braços abertos, porque ele tinha me recebido, ele só me contemplou, acabou de me encorajar, e eu passei a ser participante das coisas de Cristo, mesmo sem saber. Hoje eu entendo um pouco mais, porque na realidade nós entendemos mais coisas depois que nós começamos a pedir para o Senhor. Nós vamos para a igreja, nós vamos chuco. Mas daí a gente começa a ler a Bíblia, começa a pedir para Deus, Deus, mas para que isso? O que é aquilo lá? A gente vai fazendo nossos questionamentos com Deus, e o próprio Deus vai enviando as coisas corretas para nós. E Deus, ele tem falado comigo grandemente, e eu vejo que Cristo nos salvou, foi quando ele morreu na cruz. Até antes de Cristo morrer na cruz, ele era um judeu, ele era um cumpridor da lei. Depois que ele veio morrer na cruz, ele passou a não ser mais cumpridor dele, cumpriu a lei. Em Cristo foi consumado todas as coisas do Antigo Testamento, todas as coisas que Moisés não conseguiu fazer, que os próximos antes dele não conseguiram fazer, foi ali feito naquela cruz, né? Apesar do povo não aceitar muito, né? Muitos não aceitaram, inclusive até mataram ele para se cumprir a promessa que Deus prometeu a nós, mas ele foi ali. E dali para cá eu vim entendendo que o Senhor Deus, que Jesus Cristo, o Deus Altíssimo, que o próprio Deus, ele que nos resgatou a mim e resgatou a você. Então, se você tem o Espírito Santo do Senhor, você tem que pedir ao Senhor para te auxiliar, porque muitas vezes a nossa carne é fraca, ela não resiste os prazeres desse mundo, mas nós temos que ser fortes, porque este mundo é luta entre o Espírito Santo de Deus, que vai nos levar para morar no céu com Jesus Cristo, e também a nossa própria carne, que é fraca, que quer que nós perecemos, junto com esse que está escrito na palavra aqui, ó. Portanto, que nós não sejais participante com eles. Com eles quem? Com os que praticam as tais coisas que eu li mais em cima. Com o que faz algo que não é bom. A gente fazer ação de graça. O que é ação de graça? Ação de graça é você fazer a vontade do Senhor, é você agradecer o Senhor por tudo que Ele te deu, agradecer o Senhor por tudo que você tem, não querer mais do que aquilo que Deus te deu, tudo que você tem hoje foi Deus que te deu, não importa o jeito que é, o valor que tem, tudo foi Deus que te deu. A gente se conformar e confortar com aquilo que Deus nos deu. Porque sucede a partir do momento que você seja fiel. O que Deus diz? Seja fiel no pouco, que no muito te colocará. As pessoas pensam que ser fiel no pouco é dar uma quantidade de dinheiro para uma certa instituição evangélica, é fazer aquele envelope e colocar ali uma quantidade grande ali. Quanto mais você der, mais você receber. Não, não é isso não. Você ser ser fiel um pouco, é você ser fiel a si mesmo naquilo que você tem. Você ser contentante com aquilo que você tem. Deus vê que você não é um avarento, que você não é uma pessoa que participa de coisas erradas. Aí Deus vai devagarinho chegando até onde você pode chegar, e vai ser cumprida a palavra de Deus na sua vida. Você vai viver muito bem nessa terra, que eu costumo dizer, e depois vai viver muito bem no céu. Irmãos, então nós temos que ficar com essa palavra maravilhosa que está aqui em Efésios 5, nós temos que ler ela e agarrar para nós, guardar no nosso coração, para que nós não venhamos fazer aquilo que Deus não permita que nós fizemos. Né? Muitas vezes pode ser até bom para nós naquele momento, mas é a palavra de morte, é a palavra para trazer consequências, que futuramente nós podemos até perder o reino de Deus por causa de uma simples coisa que nós fazemos, coisas passageiras, que essas coisas da terra são coisas passageiras, tudo aqui passa, mas as coisas de Deus não passam, as coisas de Deus são eternas. Jesus diz, buscar as coisas de cima. O que é coisa de cima? É coisas eternas. As coisas de cima são coisas que vai viver eternamente, que nunca vai se acabar, e você vai poder contemplar essas coisas de cima quando você estiver lá com Cristo. Você, não importa como você vive aqui na terra, seja paciente aqui na terra, seja verdadeiramente um servo de Deus, seja um amante do Senhor Jesus, que você vai servir a Ele aqui na terra
das maneiras suas, sem sacrifício. Não faça sacrifício. Quantas vezes eu posei em vigília, fiz tanto sacrifício em vão, que não resultou a nada. Mas não, o sacrifício não é obediência. Jesus quer a tua obediência, a minha obediência. A partir do momento que nós obedecemos ao Senhor, nós caímos nos braços dele e ele nos dá muitas coisas que nós precisamos. Nós vivemos muito bem, com saúde, com alegria, com paz. Nós temos uma verdadeira paz no coração. Não adianta a gente ter de tudo e não ter paz. O melhor negócio é paz. Então, e a paz vem de onde? Vem de Cristo. E se ela vem de Cristo, ela é boa. E eu agradeço essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor venha fazer maravilhas sobre a vida de cada um de vós. Que o Senhor venha abrir o coração, abrir o olho, né, para nós enxergar bem melhor as coisas do Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus, para a glória dele. E que os irmãos fiquem com Deus. E que Deus abençoe a todos, cuide de todos, ilumine a todos. Se tiver alguma coisa que não estiver bem a você que está aí do outro lado, peça ao Senhor. Eu não posso fazer nada por você, mas Ele pode, em nome de Jesus. Aleluia e graças a Deus.